Salve, galera do mal. Vou falar sobre quadrinhos hoje, né, para variar. É um tema que eu curto muito e sempre fui um leitor assíduo, né, no passado eu era viciado, né, em histórias e quadrinhos. E hoje eu vou falar do Lanterna Verde, o Parallax, né, que no caso é o Hal Jordan, né, o Lanterna Verde principal, que ele se transformou. É a versão, né, do mal, vamos dizer assim, né, do Lanterna Verde. Então, a época que o Hal Jordan ele virou vilão. O que aconteceu, né, cara, nesse processo? Ele tem umas histórias, né, do Super-Homem, que tem a morte do Super-Homem, o retorno e a revanche. Durante, né, essa fase aí da morte do Super-Homem, teve o retorno, que aí, como o Super-Homem estava supostamente morto, foram aparecendo outros caras se apresentando como Super-Homem. Cada um dizia, né, que era o Super-Homem original, que o verdadeiro Super-Homem que estava retornando e tal, mas eram vários, né, diferentes. E aí tinha lá entre eles lá o Erradicador e o Super Cyborg também, que é justamente o responsável, né, pela destruição da cidade do Hal Jordan, no caso, né, que era a cidade de Coast City. Nessa cidade de Coast City, onde estavam lá os familiares, amigos, entes queridos lá do Hal Jordan. Então o Super Cyborg destruiu a cidade, matou todo mundo, né? E aí o Hal Jordan ficou arrasado. O cara com um sentimento de impotência, não tinha nem o que fazer. E o cara ficou muito mal mesmo. Né? Que ele perdeu todo mundo, né, que ele conhecia e tal. Os familiares, amigos. E para tentar compensar essa perda, ele reconstruiu toda a cidade artificialmente com o poder do anel. Só que aí o que acontece, né? É lógico, ia ficar todo mundo verde e tal, né, cara? Era só uma espécie de uma simulação mesmo ali, né, da realidade. Não era. Era só uma coisa que o Hal Jordan tava fazendo para tentar, né? Pra meio que superar, né, cara, essa perda aí. Mas aí os Guardiões do Universo chegaram no Hal Jordan e impediram, né? Porque o que acontece? O anel ele não pode ser usado para benefício próprio, né? O que importa o anel tem que usar para combater o crime, fazer justiça e tal. Então não podia usar para ganhos pessoais. Mas aí o Hal Jordan chegou lá nos Guardiões do Universo e falou: pô, eu fui leal à tropa, dos Lanternas Verdes no caso, né? Fui leal à tropa durante todo esse tempo e agora quando eu mais preciso, meio que vocês cospem na minha cara. Mas os Guardiões não quis saber, eles queriam só que as normas, né, fossem cumpridas, né? Então, impediram lá, né, cara, o Lanterna lá de manter, né, a cidade artificial e tal, não deixaram, né? Cortaram, né, o barato do Hal Jordan. E aí ele se rebelou, se voltou contra os Guardiões. E aí, no meio, ele tava indo em direção à bateria central. O que é a bateria central? A bateria central ela recarrega, né, o poder dos anéis energéticos. Só que se o cara ele entrar dentro da bateria central, ele absorve todo o poder dela e se transforma no Parallax, né, no caso. Aí nessa aventura dele, né, de chegar até a bateria central, ele ia ter que ele tem uns impedimentos. O impedimento é a tropa dos Lanternas Verdes, que cada setor do espaço tem ali algum Lanterna Verde, né, membro da tropa. Ele fica resguardando ali aquela região do espaço e tal, né, onde ele pertence e tal. Então é por setores. Para chegar lá ele teve que enfrentar toda a tropa, né, praticamente. Só que desde o primeiro, né, que ele já chegou derrotando, aí ele derrotou um dos Lanternas Verdes e tomou o anel dele. E assim vai. A cada vez que ele fosse derrotando, né, o pessoal ele ia tomando o anel da pessoa. E cada vez ficando mais forte. Até o ponto que ele chega e enche a mão inteira, né? Com os anéis, né? E foi rumo à bateria central. Só que aí, ainda antes, ele teve que enfrentar até o Kilowog, o amigo dele, teve que matar o cara. O Sinestro, né? Que era um dos meio que vilão, assim, né? Da história também, mas o cara, nessa hora, que ele já tava até com o poder lá amarelo, né? No caso. Tem essa questão, né? Da energia amarela, né?
que até é um pouco da mesma, né, que tem, né, no Parallax mesmo, né? Que é a energia do medo e tal. Aí ela corrompe, né, meio que a mente, né, do Lanterna Verde. E aí o cara virou o vilão da história, né? Mas o que acontece? Tem uma outra história, por exemplo, que o cara, por exemplo, tem uma ocasião lá que a Liga da Justiça teve que enfrentar ele. Nossa, cara, ele dá um pau em todo mundo. Ele surrou a Liga da Justiça inteira. E o Super-Homem mesmo, perto do Parallax, nossa, cara. Tipo, é como se fosse um adulto batendo numa criança, cara. Não deu nem graça. Então ele detonou todo mundo, cara. E aí ele como vilão lá, né, cara. Só que aí o que acontece? Posteriormente lançaram uma história envolvendo, né, a Liga da Justiça. Que aí eles enfrentaram um problema lá que era o Devorador de Sóis. Esse Devorador de Sóis é uma criatura lá, que ela se alimenta, né, das estrelas e tal. Então chegou no nosso Sol aqui. Aí estava absorvendo a energia do Sol e a Terra já tinha escurecido, já estava congelando, todo mundo morrendo. E aí a Liga da Justiça, diante disso, ficou impotente, né, não tinha o que fazer. O único que eles poderiam recorrer era justamente o Hal Jordan, né, já como Parallax. Aí os caras teve que ir lá, né, cara, implorar pro cara, pela ajuda do cara, né. Os caras até falaram, não, Hal, agora é o meio até de você, né, se redimir e tal, né, das atrocidades aí que você cometeu e tal. Que ele também já tava meio arrependido também, né, do que ele fez e tal, o Hal Jordan, mas aí já não tinha mais volta, né. Aí ele pensou e tal e tomou a decisão, porque o que acontece? Ele era o único que podia salvar a Terra, tal, salvar o Sol e expulsar essa criatura lá, né. Mas nesse processo ele ia acabar se autodestruindo ao mesmo tempo, né. Então quer dizer, se ele matasse lá destruísse o Devorador de Sóis, ele ia morrer no processo. Mas felizmente ele tomou a decisão certa e tal e cometeu o último ato de heroísmo mesmo, né. Acabou salvando o planeta e tal. Bem legal essas histórias aí, toda essa fase aí do Parallax é muito da hora. É claro, né, depois, né, que o Hal Jordan lá tal, vence lá, né, a criatura, aí ele morre no processo e tal, é lógico. Os caras, eles sempre reformulam as histórias, né. E aí, como os quadrinhos eles estão sempre mudando e tal, eles ressuscitam depois, né, em uma outra história. Os caras inventam meio que ele tava em outra dimensão, enfim, né? Eles sempre fazem isso e tal, pra reformular as histórias, mas vale muito a pena, né? Mas assim, para quem se interessar, eu recomendo muito, né, a revista Crepúsculo Esmeralda. Né, se vocês puderem ter essa edição aí, conta toda a história direitinho aí, como foi, né? O Hal Jordan passou por esse processo aí de virar o Parallax. Então é bem legal, vale muito a pena. E é isso aí, né? Preciso falar mais sobre quadrinhos, que é um tema muito interessante. Aliás, se os caras fossem reproduzir, né, mais coisas dos quadrinhos mesmo, né, e fazer uma história bem fiel aos quadrinhos, né, uma boa adaptação, tem muita coisa boa, tem muita história legal, né. Acho até um desperdício os caras não fazerem. Enfim, né, cara. Fica aí com esse podcast aí sobre o Parallax aí, pretendo fazer mais pro futuro aí, falar de outros personagens, né? Mas enfim, então é isso aí. Então até a próxima aí. Falou, valeu!